Bom, eu tive que interromper outro vídeo, mas dando sequência aqui. Então, continuando falando sobre os BRICS e a importância estratégica desse BRICS para o Brasil, para a economia do Brasil e para boa parte da população humana que há no mundo. Porque boa parte da população que há no mundo hoje está concentrada nos países do BRICS e dos países que estão se associando agora recentemente aos BRICS. E a questão é sempre financeira, quer dizer, a questão da organização geopolítica do mundo sempre envolve aqueles que detêm o controle monetário, quer dizer, quem controla o dinheiro, quem controla as finanças, é quem controla realmente as pessoas, no sentido político da palavra, né? E me parece muito claro que o jogo da economia, né, portanto, o jogo do controle político, já saiu dos Estados Unidos, do eixo Norte América e Europa, e está indo para o eixo sul do mundo em função desse enfraquecimento do Ocidente que está acontecendo lá na Ucrânia, né? Bom, o Brasil, hoje, é o país, né? Dentro dessa estrutura do BRICS, é o país que me parece ser o mais, historicamente falando, realista. Quer dizer, que a nossa história, a história do Brasil, a história do funcionamento político, econômico, geopolítico do Brasil, é o mais real possível. O que eu quero dizer com isso? A Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, elas funcionam dentro de sistemas de poder, sistema de governo, sistemas, diria até civilizacionais, sistemas incoerentes, incongruentes, portanto, sistemas que em si mesmos são fracos. Por isso que esses países precisaram se juntar para formar alguma coisa mais sólida. Então vamos lá, o que eu quero dizer com isso? A Rússia, vamos ver a Rússia moderna, a Federação Russa, né, que existe desde o final do final das Guerras Frias, né, do leste europeu, é uma instituição política, geopolítica, cuja base é o sistema armamentístico que eles possuem, como eu falei no outro vídeo. É o sistema de armas da Rússia que mantém a Rússia. Isso é altamente, do ponto de vista financeiro e econômico, essa Rússia, ela é impotente, economicamente falando. É por isso que quando começou essa guerra na Ucrânia, a primeira coisa que o Ocidente fez foi impedir a Rússia de participar do sistema financeiro internacional. E isso fez com que a guerra se recrudescesse, ficasse mais dura, e fez com que a Rússia se tornasse mais agressiva do que foi no início da invasão. Porque os russos entendem que o sistema de poder que eles administram é o sistema de poder bélico. E eles querem mostrar que esse sistema de poder bélico é maior do que o sistema de poder monetário. Mas por que eles estão conseguindo ainda manter essa guerra? Porque, se você for pensar do ponto de vista racional, lógico, um sistema bélico ele nunca será mais forte do que um sistema econômico. Certo? Vejamos nós. O que é um sistema bélico? É um sistema baseado no domínio de um certo grupo em relação às armas mais poderosas, de maior poder de destruição. Certo? Em que se baseia o poder econômico? O poder econômico se baseia no controle, quer dizer, no controle não, na administração monetária, na administração das moedas. E o que são as moedas? É aquilo que permite que as pessoas troquem, vendam, comprem, né? Ou seja, é o que permite que as pessoas desenvolvam relações comerciais, relações econômicas. O que você acha que é mais a longo prazo? Né? Qual você acha que é o poder que fica mais? É o poder econômico. Né? Durante séculos e eras e gerações, a humanidade dependeu de moedas para fazer suas trocas básicas ali. Trocas até de subsistência, de comer, de comidas, né? De coisas que a gente precisa no nosso dia a dia. Então, o sistema econômico, o sistema de funcionamento monetário, ele é muito mais antigo que os sistemas militares,
modernos, né? E ele é muito mais, vamos dizer assim, é um poder muito mais onisciente e muito mais influente a longo prazo. Porém, qual a questão da Rússia? A Rússia tem um sistema de armas, né, um sistema armamentístico, que eles consideram o auge máximo da civilização militar. Então é como que a Rússia confia tanto nesse sistema de armas que eles possuem, nesse sistema de poder militar que eles possuem, que eles acham que isso é maior, inclusive, do que o sistema monetário que é operado no Ocidente desde muitos séculos, desde muitos milênios. Um aperfeiçoamento de sistemas monetários milenares. É isso que se opera no Ocidente. Mas os russos, o poder russo, acha que esses sistemas eles não são tão eficientes do ponto de vista do poder do que o sistema militar que eles possuem. Eu, particularmente, penso que eles estão equivocados, extremamente equivocados. Mas eles se confiam em alguma coisa, né? Eles se confiam justamente nesse elemento aqui do BRICS. Naquilo que funciona no BRICS. Nas trocas comerciais, eles estão confiando nisso, né? Porque a maior parte da população do mundo está no BRICS. Então, portanto, como sistemas econômicos, historicamente, eles sempre funcionaram pelas trocas comerciais. Então, trocas comerciais existem onde tem mais população, supostamente. Mas nesse ponto, eu acho que a Rússia está totalmente enganada, né? Então, a Rússia está realmente enganada do ponto de vista da geopolítica, das coisas geopolíticas deles. Porém, eles estão se confiando nos BRICS, né? No funcionamento desses BRICS. Bom, vamos ver até onde isso vai. E temos também a Índia, a China e a África do Sul. Esses outros países, como eu disse, também têm sistemas de poder, sistemas civilizacionais, eu diria, arcaicos. Não tradicionais, mas sistemas caducos, que já não funcionam mais há muito tempo. Por exemplo, a Índia. A Índia está baseada em quê? Qual é o sistema de poder da Índia? Né? A Índia é um país, é um país moderno, recentemente criado também. A Índia moderna, o Estado indiano moderno, a República da Índia, né? É extremamente recente. É um país extremamente recente, uma república muito mais recente do que o Brasil, inclusive. O Brasil é uma república mais antiga do que a República da Índia. E é uma república também defasada do ponto de vista civilizacional, quer dizer, do ponto de vista histórico. Eles têm uma série de situações históricas anteriores que eles não resolveram, que eles, eu digo assim, a estrutura republicana indiana deixou para trás, como que passou uma borracha na história civilizacional da Índia e tomou para si o poder sobre várias etnias, grupos étnicos que compõem a Índia moderna, certo? E eles fizeram isso como? Né? Não foi por meio da guerra, mas por meio de um certo arranjo de forças pós-colonial, ali quando o império comercial, o imperialismo comercial do Reino Unido, porque o imperialismo comercial do Reino Unido foi o que dominou naquela região da Índia durante muitos séculos. Quando o imperialismo comercial da Índia fracassou, né, entrou em colapso, aí surgiu a República da Índia. Portanto, em vários aspectos, a República da Índia, essa estrutura de poder, depende, né, em alguma medida, da estrutura de poder britânica, da estrutura de poder comercial que foi o imperialismo britânico. E isso é extremamente frágil também, né? Isso é frágil, porque não... E aí você tem uma série de problemas étnicos lá, recentes, inclusive, tem várias notícias lá. Você pesquisar as notícias da Índia, você vai ver. Várias situações de agressão étnica, de disputas entre grupos étnicos, certo? Isso é muito perigoso num país do tamanho da Índia, que tem uma população de bilhões de pessoas, né? Mais de 1 bilhão de pessoas. Só que você pensa assim, 1 bilhão de pessoas vivendo na Índia. Você acha que essas pessoas vivem harmoniosamente, de forma gentil, calorosa? Não, gente. São etnias que têm suas diferenças, que têm suas divergências e que de vez em quando querem um eliminar o outro, né? Coisa chamada de limpeza étnica. Isso acontece, isso está no espírito, né, atual da Índia, que a República da Índia não consegue dar conta, porque a República da Índia é ainda um excremento, vou botar assim entre aspas, né, um excremento
um excremento burocrático daquilo que o Reino Unido fez no período do imperialismo deles. Aí temos a China. A China é outra coisa muito mais complicada ainda, do ponto de vista civilizacional, do ponto de vista cultural e do ponto de vista político. Quer dizer, o que é a República Popular da China? O que é essa estrutura, né? Que tem mais de um... Que tem não, né? Que controla, né? Que realmente controla com mão de ferro, mais de 1 bilhão de pessoas na Terra e outras tantas fora da China. Bom, é uma estrutura baseada no controle absoluto das palavras, das leis, das regras sociais, né? Então, eu diria que a China atual, a República Popular da China, ela é um império, ela ainda resguarda certas características imperiais, porque o Império Chinês, ele é uma coisa antiga, né? É uma estrutura de poder muito antiga e não dá para apagar essa estrutura de poder assim tão facilmente. Só que, por conta, como eu disse, da questão do imperialismo que a Grã-Bretanha executou na Terra, porque o imperialismo britânico, que foi o imperialismo britânico, foi um certo período de tempo de hegemonia comercial que o Reino Unido exerceu no mundo. Deixa eu botar aqui só para ver o tempo mais ou menos que isso durou. Imperialismo britânico. O imperialismo britânico foi uma expansão comercial, né? Muito mais do que uma expansão. Quer dizer que o poder britânico, que foi exercido em várias partes do mundo, é um poder comercial, certo? Baseado nas trocas comerciais. Então é que envolveu várias partes do mundo aqui, do mundo europeu aqui, né? Do mundo africano e do mundo asiático, que é onde se concentra boa parte da população humana. É aqui, ó, nessa região do mundo, na região sul e asiática do mundo. A população do mundo está aqui, certo? Aqui em cima é onde fica as estruturas de poder, vamos dizer assim, mais antigas, certo? Certamente, são estruturas de poder muito antigas, que ficam aqui na região norte do mundo, especialmente aqui, na Europa. Mas são estruturas de poder baseadas muito na hegemonia militar. Então, sim, o Império Britânico ele tinha uma certa hegemonia militar, que eles aproveitaram, sobretudo no período pós Segunda Guerra Mundial. Porém, é um poder que entrou em defasagem muito fácil, né? E hoje, o que é o Reino Unido? Né? É um país decadente. O Reino Unido é um país decadente. Mas eles exerceram um imperialismo muito grande durante muitos anos. Bom, esse imperialismo envolveu a China muito. Tem uma região, deixa eu ver se aparece nesse mapa aqui, mas é uma região que ainda hoje envolve uma certa disputa ideológica em relação à China moderna, que é a região de Hong Kong. Porque a China tem travado uma guerra ideológica, né, contra os poderes ocidentais, poderes que controlaram boa parte do comércio oriental durante um período. E eles fizeram isso pelo uso das forças armadas, óbvio, né? Não é à toa que eles conseguiram esse poder todo. Bom, mas as armas, como eu disse, elas têm um poder limitado, né? Elas não conseguem manter-se, quer dizer, as pessoas armadas não conseguem se manter no poder por muito tempo. Eles precisam de uma outra situação para governar, que é a situação monetária, o controle monetário. Então a China, aliás, eles estão conseguindo exercer esse controle monetário lá na China de uma forma muito, eu diria assim, muito precisa, né? Eles estão sendo muito precisos no controle que eles estão executando e por isso a China é tão forte, né, no mundo. Mas o sistema político chinês é frágil, né? O sistema econômico chinês não é frágil, é muito forte. O sistema econômico que eles estão controlando hoje é mais forte, me parece, do que todos os sistemas econômicos, todos os imperialismos econômicos que já se operam no mundo. O imperialismo econômico que a China controla hoje é muito mais forte. Isso aí eu não tenho dúvida. É por isso que esse banco dos BRICS está sediado justamente na China, em Xangai, né?
Bom, mas tem a África do Sul também nessa história toda. E a África do Sul é mais vulnerável, mais complicado, todo esse sistema aí dos BRICS. Por quê? Porque o que torna a África do Sul um país importante na geopolítica internacional? É a questão dos minérios, da mineração, né? E até que ponto as organizações internacionais que administram bancos, né, eles vão conseguir manter o jogo de maquiagens financeiras baseado na especulação. Porque, veja, especulação financeira é só maquiagem. Maquiagem para criar um cenário político, um cenário econômico, tal como foi criado no Brasil dos anos de 1889, na época do encilhamento. Então, o encilhamento brasileiro é uma espécie prévia de especulação financeira, né? Especular em cima do que você não tem, fazer riquezas a partir de sonhos, de miragens e tal. Mas, como eu disse no vídeo anterior, toda riqueza depende do substrato financeiro. A riqueza ela não existe sem um substrato financeiro que, no caso, a humanidade, ao longo de séculos e séculos e séculos, considera ser o ouro. Então, o ouro é o principal, ainda hoje, né? O ouro é a principal ferramenta do poder financeiro do mundo, né? Por quê? Porque o ouro tem as condições, as características insubstituíveis, certo? Insubstituíveis, não dá para substituir ouro por nada, que garante um certo registro de valor econômico, de valor de poder econômico. O ouro é o que dá o registro histórico do valor de poder econômico de um povo, de uma civilização, de uma cultura e de um banco, né? De um banco, porque os bancos não podem basear o seu valor apenas no papel moeda que os governos emitem. Quem tem controle sobre o papel moeda é o governo, são os governos, não é um banco. Então, os bancos se tornaram meros dispensadores, quer dizer, meros despachantes da gastança de verba que os governos fazem. E por isso que os bancos estão entrando em colapso agora, né? Muitos bancos fortes e importantes do mundo estão na bancarrota. Mas em que eles estão se confiando ainda, né? Eles estão se confiando nessa estrutura aqui, nessa estrutura que existe no BRICS, né? E a África do Sul, dentro do BRICS, é a república que mais oferece, vamos dizer assim, a longo prazo, né, condições monetárias reais, né? Porque as grandes reservas de ouro, diamantes, de pedras preciosas do mundo estão na África, né? E a África do Sul é um importante, estratégico país da África inteira. Tanto para as relações comerciais quanto para as relações políticas dos povos. Porque também a estrutura política da África do Sul é uma estrutura política extremamente recente e baseada em uma certa, vamos dizer assim, ruptura, uma ruptura traumática de todo o sistema de poder da África. Então, o sistema de poder da África, que é um sistema antigo, milenar também, é um sistema de poder tribal, sempre foi, né? Baseado em tribos, em clãs, em chefias patriarcais que ligavam aquele grupo a um certo patriarca ou uma certa família originária. Esse sistema de poder entrou em colapso absoluto aqui na África do Sul, né? O que foi o apartheid? O apartheid foi, em certo sentido, não foi só porque os brancos opressores foram lá destruir a África. Não, gente, não se engane. O apartheid envolve o colapso civilizacional do sistema de poder africano, que era um sistema de poder tribal, étnico. Guerras étnicas, tá? Apartheid tem a ver com guerras étnicas, que era o que sustentava o poder, que dava uma organização de poder na África inteira. Isso colapsou na África do Sul. E o apartheid é o exemplo máximo disso. Certo? Mas aí transformaram o apartheid, transformaram a situação política da África do Sul em um discurso de hegemonia brancos e pretos, como se fosse isso que se tratasse. Gente, os negros da própria África nunca formaram um império negro, por exemplo. Não existe império negro. Nunca existiu isso na história humana. Também nunca existiu império branco. Portanto,
os discursos que rodam em torno da África do Sul moderna, de que uma disputa de raças, brancas e negras. Não, não foi disputa de raças, brancas e negras. Não existe politicamente falando. Quer dizer, claro que existe brancos e pretos, mas não é uma organização política. Nunca foi. Isso é uma distorção, né, do discurso verbal, né, do discurso político, que começou nos Estados Unidos da América. Essa história de brancos contra pretos, pretos contra brancos, é uma coisa dos Estados Unidos da América, tem a ver com as questões raciais deles. Na África do Sul, o problema foi o problema de colapso das civilizações tribais. E é por isso também que a República Africana, essa República Sul-Africana e outras tantas repúblicas africanas, elas não conseguem, por exemplo, ter uma estabilidade de poder. Né? Não conseguem ter. Isso está muito claro para mim, a história moderna das repúblicas africanas inteiras. É um exemplo muito claro de que o colapso do sistema tribal africano não achou ainda um substituto, né, viável, um substituto de poder viável. Esse arranjo de forças que fizeram na África do Sul não funciona. Também é fraco. Também é apenas uma capa que esconde as reais condições, né, as reais condições políticas e sociais da África do Sul. Então, a África do Sul, a República da África do Sul, a China, a Índia e a Rússia estão baseados em poderes, né, uma certa estrutura de poder que me parece que é bastante frágil, precária. É só uma capa de poder que esconde que por debaixo tem uma série de situações humanas altamente complicadas, altamente explosivas, que estão a ponto de explodir e que podem, né, fazer com que este grupo aqui entre também em implosão. Certo? Mas temos o Brasil. Em que o Brasil entra aí? Essa estrutura da República do Brasil é uma estrutura que remonta os idos de 1889. Então, dentro dessa estrutura do BRICS, por incrível que pareça, né, isso é interessante, dentro da estrutura do BRICS, o Brasil é a estrutura burocrática, administrativa e política mais estável. E, portanto, que pode oferecer maior estabilidade econômica para esse grupo inteiro. Né? Isso é um fato. Mas o que acontece? Por quê, né? Porque me parece que é assim. Porque no Brasil existe um certo acordo que vem desde a época da Primeira República, né? Um certo acordo implícito, tá? Entre os poderes armados, as forças armadas e as forças monetárias. Né? No Brasil, por que a República ainda funciona? O Brasil já passou por uma série de situações politicamente dramáticas e drásticas, mas a República continua funcionando. Bem ou mal, funciona. Por quê? Porque existe um acordo implícito entre exército, forças armadas, realmente as forças armadas, o que manda nas forças armadas, né, está em acordo, está em pacificação, vamos dizer assim, com os poderes econômicos do Brasil, com as entranhas do poder econômico no Brasil. De modo que é muito difícil você ver esses poderes entrando em choque. O poder econômico e o poder militar no Brasil entrando em choque. Não existe esse choque. Então, as pessoas ficam aí nos seus discursos ufânicos, nas suas questões políticas, mas, né, o que manda no mundo? O poder e as armas, né, o poder das armas e o poder do dinheiro. E existem grupos, né, obviamente, quando eu falo poder das armas e poder do dinheiro, porque existem grupos de interesses ligados a esses dois sistemas, né, de dominação. E aqui no Brasil, esses dois sistemas de dominação, eles são mais ou menos pacíficos um com o outro. Então, eles não entram em choque. Portanto, é uma estrutura, justamente por isso que a estrutura republicana no Brasil se mantém, apesar dos regimes se alterarem, dos nomes, dos protocolos, das leis se alterarem, mas a república no Brasil continua sendo república. Bom, mas como eu falei, dentro dessa estrutura dos BRICS, não existe só o Brasil, existem outras situações humanas, políticas, sociais, históricas, muito mais complexas que podem afetar o Brasil, né? E é isso que os poderosos no Brasil, hoje, tanto os poderosos das alas armadas, quanto os poderosos das alas econômicas, eles não estão conseguindo medir.
Por que eles não estão conseguindo? Porque eles não têm, vamos dizer assim, a esperteza de compreender a dinâmica histórica destes povos aqui, a dinâmica histórica recente, que envolve estes povos da Rússia, da Índia, da China e da África do Sul. Certo? E como eles não têm expertise de entender estas dinâmicas, eles estão sendo levados, olha, o poder no Brasil, tanto poder econômico quanto poder militar, está sendo levado para uma situação que vai ser enlouquecedora para eles mesmos. Daqui a um tempo, essa situação que a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul estão vivendo, vai chegar no Brasil, no caso, no Brasil, nos poderes administrativos mais importantes do Brasil, e vai enlouquecer esse povo. Por quê? Porque eles não estão conseguindo entender o que é que está sendo manipulado aí nos BRICS, né? Porque, por exemplo, como eu disse, né? O que é esse dinheiro que está no banco dos BRICS, né? Você tem uma brasileira que foi repaginada, que foi, né, reciclada, que é a Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff, ela não tem outra função no BRICS, certo? A não ser de dar a esse banco uma característica ideológica. Então, portanto, o uso desse dinheiro aqui, do dinheiro dos BRICS, pela própria decisão recente do BRICS de colocar a Dilma Rousseff, me mostra claramente que eles não estão preocupados com a administração racional, com a administração prudente, com a administração, vamos dizer assim, que traga algum lucro, né? Porque vamos combinar, Dilma Rousseff, ela não administra para o lucro, né? É da própria natureza ideológica dela. Ela tem uma natureza ideológica diferente, ela é contrária ao lucro, né? E aí você que pague o pato, né? Você e eu, a gente que consome no Brasil, que paguemos as dívidas loucas que o PT fez e está fazendo ainda. Mas, enfim, isso me mostra que os BRICS também estão seguindo o mesmo caminho. Então, esse dinheiro todo aqui não tem outra finalidade a não ser de manipulação ideológica, né? De ser utilizado para fins ideológicos, tanto no Brasil, quanto na China, quanto na Índia, quanto na África do Sul, em qualquer parte onde esse dinheiro for aplicado, não vai ser com finalidade econômica, de gerar riqueza verdadeira, de gerar desenvolvimento econômico, mas sim de gerar alguma situação de, vamos dizer assim, de propagandear, né? Uma certa ordem da realidade, que é uma ordem da realidade baseada no engano, vamos dizer assim, geopolítico, né? Que aqui já se trata de um engano geopolítico, né? O BRICS é um engano geopolítico monstruoso, né? E veja, isso vai ter consequências, não se engane. Essas estruturas de poder que hoje funcionam na Rússia, na Índia, na China e na África do Sul vão colapsar por si próprias. Isso vai colapsar. Isso não tem fundamentação, isso não tem... É como você pegar uma cadeira quebrada. Você senta numa cadeira quebrada, possa até que quando você sente, você não cai imediatamente. Mas se você continuar sentado por muito tempo, o seu peso naturalmente vai fazer a cadeira cair, se ela estiver quebrada, né? Então, o peso dessas estruturas burocráticas da Rússia, da Índia, da China, da África do Sul, o peso dessas estruturas burocráticas sobre a própria população deles vai fazer essas estruturas caírem por si próprias, ruírem, né? E o Brasil também vai junto, porque o Brasil está aliançado com essa porcaria agora, né? Não sobrou nada mais para o Brasil, politicamente, né? Do ponto de vista burocrático, não sobrou nada mais para o Brasil, os BRICS. E isso é uma sentença de morte para esses países, não tenho dúvida. A China e a Rússia já estão sentenciadas de morte geopolítica aqui no Ocidente, né? E não demora muito para isso acontecer com o Brasil, Índia e África do Sul. Não vai demorar muito. Eles só estão esperando para ver o que vai acontecer com esses dinheiros aqui, ó. Eu penso, né? O que vai acontecer com esses bilhões aqui de dólares, né? Que são dólares. Portanto, é dinheiro de verdade, né? É dinheiro baseado nas trocas, nos superávites comerciais que esses países geram nas trocas comerciais. Então, é dinheiro de verdade. Mas é um dinheiro que está baseado em opressão também, né? É interessante como esses países funcionam. Eles funcionam na base da opressão financeira. Quer dizer, você tem um grupo muito pequeno de pessoas
que manipulam todos os grandes lucros desses países, né? Os grandes negócios desses países estão na mão de um grupo muito pequeno, muito restrito. E é esse dinheiro que está aqui. É o dinheiro de toda essa opressão. O que vai ser feito com esse dinheiro? O que você acha que vai ser feito? Bom, eu não sei. Mas certamente isso vai ser liquidado. Vai ser investido em alguma coisa aí que não vai dar bom. Que não vai dar bom. Em alguma coisa que não vai dar bom. Né? Eu tenho pra mim que não vai dar bom. Mas vamos ver até o final dessas andanças aí do Vladimir Putin. Porque o Vladimir Putin está andando por aí, mundo afora, a propagandear o BRICS. Né? Ele agora é o novo garoto de propaganda do BRICS. Ele agora quer fazer o BRICS crescer, ter uma moeda única, inclusive, né, etc e tal. Mas o que ele está envolvido é muito pior do que o do BRICS. Né? Ele está envolvido numa situação nuclear, o Vladimir Putin, né, a Rússia. Numa situação nuclear, né? Que não se resolve com discursos, não se resolve com acordos econômicos. Né? E é isso o que mais deveria estar preocupando os burocratas de Brasília. Mas não está. Eles estão preocupados simplesmente em manter a aparência das coisas. Essas coisas que começaram lá na República, na Primeira República, né? A aparência dessas coisas é pura vaidade. Passa, né? A faca com que você fere é a faca que vão lhe ferir depois. Não há dúvida. O golpe que os militares deram na monarquia brasileira, na monarquia luso-brasileira, né, de Dom Pedro II, esse golpe vai voltar para ele, mas vai voltar de uma forma, assim, para eles, que eu digo assim, para essa instituição republicana que eles criaram, o golpe vai voltar de uma forma muito mais dramática, eu penso, né? Não é à toa que os grandes estadistas recentes do Brasil, eles são figuras que beiram a loucura, né? Beiram a loucura. Você vê pessoas como Vargas, né? E outros tantos aí, figuras da nacionalidade brasileira, eles têm comportamentos autodestrutivos. Por quê? Porque é uma estrutura autodestrutiva. Essa estrutura da República, né? É uma estrutura autodestrutiva. Não tem como fugir disso. Então, estamos aí, né? Eu vou ficar acompanhando aqui as notícias e até uma próxima.